Oi, meu nome é Paloma e bem-vinda ao meu canal. Hoje o assunto vai ser um assunto sério, mas eu peço para você ficar até o final porque eu sei que vai edificar a sua vida. Bom, se você, amiga, é dona de casa, eu tô aqui para falar com você, eu tô aqui para edificar a sua vida. E se você que não é dona de casa e pensa em largar tudo do seu serviço para ser dona de casa, eu peço muito a Deus para que esse vídeo venha edificar a sua vida, para que você tome essa decisão logo. Bom, eu quero contar da minha experiência, que eu saí de contadora para dona de casa e por que tudo isso aconteceu. Quando eu fui me casar, eu e meu marido, a gente sentou, conversou e decidimos muita coisa, né? E uma dessas coisas foi que quando eu engravidasse, eu ia sair do serviço e ia me dedicar só à maternidade e às coisas de casa. Porque era uma vontade minha, porque quando eu era criança, eu tive a experiência de estar ali com a minha mãe o tempo todo, ela cuidando da casa. E logo ela me colocou depois, quando eu completei 4 anos, eu fui pra creche e tal. E essa era a minha ideia com meu filho Anthony. E aí a gente casou, com 6 meses de casados, eu engravidei. E aí tudo que a gente conversou iria se tornar realidade. Eu comecei a cogitar que não precisava fazer isso e que eu poderia dar um jeito de trabalhar e poderia colocar ele na creche, até mesmo pagar alguém para cuidar dele. Porque eu sempre trabalhei e para mim ia ser muito ruim. Só que aí logo no começo da gestação eu descobri muitos problemas, eu comecei a ter muitos problemas na gestação e eu precisava ficar em repouso. Então, como eu trabalhava direto com a minha patroa, eu era auxiliar administrativo, nessa época eu precisava, ela dependia muito de mim, e aí eu falei, como eu vou precisar ficar de repouso, eu tinha que limpar o escritório também, tinha que fazer várias coisas e eu precisava ficar de repouso. Então, eu decidi pedir demissão. E aí começou a virar a chavinha e eu quero contar tudo para vocês. Quando eu fui pedir demissão, ela pegou e falou para mim que eu estava me iludindo por ser recém-casado e logo já querer começar uma família, né, começar a ter filhos, tal, e que eu estava iludida nisso, mas que ela entendia que eu estava em busca de entender o que eu queria para minha vida. Em tom de humor, sabe? Então, meio de ironia, engraçado e tal. E eu não entendi aquilo, eu só dei risada, assinei minha demissão e fui embora. Então, aí eu comecei a viver o meu mundo de dona de casa. Logo quando o Antônio nasceu, eu comecei a ouvir de algumas mulheres cristãs que eu precisava encontrar algo para eu fazer. Esse algo que elas diziam era alguma profissão para mim fazer, algo fora de casa para eu fazer. E eu comecei a me sentir frustrada, me sentir triste, porque eu não entendia, sabe, o porquê que estavam me falando aquilo. Será que o que eu faço não é útil? Será que eu estou fazendo não é útil? Eu cheguei a ouvir que eu estava sendo muito dependente do meu marido. E aí foi aí que eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre a verdade, o que está acontecendo. Se na sua palavra diz que se os filhos são sua herança, se o casamento eu tenho que ser ajudadora do meu marido e eu tô fazendo tudo isso, eu tô cumprindo a sua vontade, o porquê que as pessoas, principalmente as mulheres, estão me falando isso e o porquê que eu tô me sentindo tão frustrada. E foi aí que eu comecei a conhecer esse mundo invisível que muitos não veem, que é o feminismo, né? O feminismo é um movimento que está infiltrado, tão infiltrado, que está indo para as igrejas de forma sutil como essas.
de que para você se sentir realizada, você precisa estar numa profissão. Para você se sentir realizada, você precisa estar fazendo algo que não seja se submeter ao seu marido, que não seja depender do seu marido. Que ter filhos tão recente pode prejudicar o seu casamento, pode prejudicar a sua vida. Que é melhor você casar, não ter filho agora, comprar uma casa, guardar dinheiro e aí você ter um filho. E desse jeito sutil, em formas de bondade, acaba contradizendo a palavra de Deus. Na palavra de Deus está escrito que filhos são heranças de Deus. Não está escrito que filhos são heranças de Deus, mas você precisa ter uma condição financeira para ter filhos. Não está escrito para você ser submissa ao seu marido, você ser ajudadora do seu marido, mas você não depender dele financeiramente. Então, essas coisas contradizem a palavra de Deus. E quanto mais eu conheço esse mundo invisível, mais eu vejo no meio dos cristãos. Mais eu vejo em todo lugar, sabe? É uma verdade que eu pedi para Deus abrir os meus olhos para esse mundo invisível. E Deus foi me abrindo esses olhos. Hoje, eu sei que o meu propósito, eu sempre em todas as minhas orações, desde que eu me converti, eu sempre pedi para Deus alinhar o meu propósito à vontade dele. E eu sei que o meu propósito é ser dona de casa, que o meu propósito é criar o meu filho, que o meu propósito é educar o meu filho, que o meu propósito é cuidar do meu marido, é cuidar da alimentação da minha família, é cuidar da roupa da minha família, é cuidar da casa, do meu lar, é cuidar do meu cachorro, é estar aqui, 100% aqui, porque eu sei que esse é o meu propósito. Tem mulheres que têm chamado para outras coisas, é óbvio, na Bíblia mostra várias mulheres de vários tipos, né? Tem Débora, tem Ruth, tem Esther, tem vários tipos de mulheres que cumpriram o seu propósito de diversas formas. Débora foi uma mulher que não teve filhos, mas ela viveu o propósito de Deus. E se seu propósito for ser dona de casa? E aí? Você vai estar perdendo tempo se sentindo inútil num serviço? Porque no meu serviço eu sentia que eu estava fazendo e eu nunca me sentia satisfeita. Eu me sentia frustrada, parecia que eu estava perdendo tempo. Eu, sendo dona de casa, me sinto satisfeita, eu sinto que realmente eu estou cumprindo o propósito que Deus tem para minha vida. Você que é dona de casa, que sente que o seu serviço não tá valendo a pena, tá sim, você está cumprindo um propósito que Deus colocou na sua vida, ser dona de casa. E qual que é o problema de ter um propósito assim? As pessoas no mundo estão infiltradas, inconsciente, nesse movimento, o feminismo, né? O empoderamento, que mulheres têm que ir para patentes alto, mulheres têm que conquistar coisas grandes, mulheres têm que ter o seu próprio carro, a sua própria casa, mulheres não têm que depender de homens nenhum. Se seu propósito for depender do seu marido, se seu propósito for ficar em casa cuidando do seu filho, trocando milhares de fralda, limpando o chão, e se seu propósito for esse? E você tá perdendo tempo porque está com esse inconsciente de que eu preciso ter mais, eu devo ter mais. Não, você não precisa ter mais para se sentir satisfeita, para se sentir grata a Deus. Você precisa estar aonde Deus quer que você esteja, não aonde alguém diz para você estar. E se você que pensa muito em deixar algum serviço para ser dona de casa,
eu te dou total apoio, amiga. Faça logo isso. Esteja onde Deus quer que você esteja. E eu peço para que Deus te fortaleça e te dê ânimo. Eu tô aqui também para conversar, se caso algumas de vocês quiserem conversar, para saber mais do que eu ando estudando, que eu ando estudando bastante sobre esse movimento feminista que está em todo lugar, de várias formas. E se você ficou até aqui, eu peço para você que curta, compartilhe e comente como está sendo a sua vida. Um beijo, que Deus te abençoe e até mais.